As ervas amargas simbolizava o sofrimento daquele povo lá no Egito. Só que a Páscoa, para eles, é a celebração da libertação da escravidão humana. Só que para nós, a nossa Páscoa, a segunda Páscoa, ela simboliza a libertação do pecado. Porque a morte de Jesus na cruz te conduz a um caminho. E o véu se rasgou, te dando livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Porque o véu impedia de você ter acesso. O único que poderia pegar as suas petições e levar a Deus era o sacerdote. Só que quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu rasga de cima para baixo. A mensagem é o seguinte: o sacrifício dele chegou até mim, os seus pecados estão perdoados. Enquanto a Páscoa inicial simbolizava a libertação da escravidão humana, a Páscoa sacrificial de Jesus simboliza a libertação e a nossa salvação. Por isso o pão representa o corpo e o suco de uva representa o sangue. Foi o memorial que ele deixou para nós. O memorial que ele deixou para mim e para você. Para você entender que o sacrifício dele não foi em vão. Ele não fez nada em vão. Foi para que você e eu tivéssemos acessos ao santuário do Senhor. Era impedido. O pecado tomava conta do lugar. O pecado te tirava da presença. Mas veio um Cordeiro e te deu livre acesso à glória do Senhor. E hoje você pode cantar que você é livre através do sangue. Você é livre pelo sangue de Jesus. Toda a condenação que o inferno tinha contra você foi pago. Não tem mais acusação, não tem mais dívida. Porque o sangue de Jesus no seu lugar. A cruz não era para ele. A cruz não era para ele. Mas por amor ele se entregou. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado e assumiu todas as nossas culpas. Não tinha manchas e no cavalo não reclamou. Quantas vezes nós reclamamos de tantas lutas que nós passamos, mas nós somos gratos pela vida que temos, nós somos gratos pelo sacrifício que ele fez na cruz. A Páscoa é para você lembrar do sofrimento, da dor, da decepção que ele passou com seus discípulos que o abandonaram e Pedro o negou. Para você refletir, quão grande foi esse amor, quão grande foi esse amor que por mim se entregou naquela cruz e lá na cruz liberou o Pedro. Essa é a mensagem para vocês. A primeira Páscoa simboliza a libertação da escravidão humana. A segunda Páscoa simboliza a libertação do pecado. Se você é livre, glorifique o nome do Senhor. Se você é livre, adore ao Senhor. E essa é a oportunidade que o Ministério de Louvor para estar entoando a adoração ao Senhor.
Deus eterno, Pai. Pai, mais uma vez nós colocamos a Tua presença, Jesus. Te agradecemos, Pai, por esse período de louvor. Agradecemos, Senhor, pelos nossos dias, pelas nossas ofertas. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença, Pai, que nesse momento que nós chegamos aqui, o Senhor já se fazia presente, Jesus. Obrigado pela oportunidade, Pai, de ouvir nesta noite sobre a primeira Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa, Pai. Que essas palavras possam continuar ecoando no nosso coração, em nossa mente, Pai. Nós possamos todos os dias meditar no sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, Jesus. Nós possamos meditar todos os dias naquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida, no nosso coração, Pai. Que o Senhor continue, Pai, abençoando essa igreja, a cada um que adentraste aqui nessa noite, a esse ministério de louvor, Pai. Que o Senhor continue nos instruindo para que nós possamos continuar enquanto louvores que engrandecem o Teu nome, Jesus. Continue a falar o nosso coração, a Tua vontade, a Tua verdade, Jesus. Use o nosso pastor nessa noite para trazer a palavra ao nosso coração, Pai. Não aquilo que nós chegamos aqui querendo, mas aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, Pai. Nós possamos ser revestidos todos os dias pela Tua verdade, Jesus. Nós possamos aprender, Pai, todos os dias com o Senhor. Nós possamos aprender com o Senhor a amar mais, Pai, a cuidar mais, a perdoar mais, a ser, Pai, igual ao Senhor queira que nós sejamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de te louvar, de te agradecer. Abençoe-nos, que nós possamos, Pai, Senhor, cada um que ofertou, mesmo aquele nessa noite, Pai, que não teve a oportunidade de ofertar. O Senhor vai abençoar cada um de nós, já com o amor que nós necessitamos, Pai, em nome de Jesus. E assim que eu oro e te agradeço, Pai, entregando mais uma vez este culto ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Por que você está feliz? Porque Ele vive. Ele se faz presente no seu coração. O texto que eu vou ler nessa noite já foi lido hoje, mas vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Lucas 24 traz para nós uma mensagem de vida, uma mensagem de ressurreição, de salvação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, passamos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Amém? Amém. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Pai Celestial, pela vida que nos traz a vida de Cristo em nós, nós te rendemos, ó Pai, neste momento, ó Pai, graças, porque sabemos, ó Pai, que sem ti nada somos e nada temos, porque o Pai do Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso tudo. É por isso, Pai, que nesta noite, ó Pai, nós entregamos a Ti, ó Pai, as nossas vidas, para, Pai, retomar, ó Pai, abençoada, porque o Senhor já nos glorificou com a Tua morte e com a Tua ressurreição, e nós Te louvamos e Te glorificamos, porque nós somos do Senhor. O Senhor, Pai, é o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Essa oração que nós fazemos a Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amados, nosso irmão Roberto já explicou muito bem sobre a Páscoa judaica, a Páscoa da Nova Aliança.
E nós queremos nesta noite trazer para a nossa meditação o que é a Páscoa. A Páscoa ela tem um centro. Qual é o centro da Páscoa? É o Cordeiro, já foi dito aqui. A Páscoa ela tem um sinal. Qual o sinal? O sangue. A Páscoa também ela tem um propósito. Qual o propósito? A libertação. A Páscoa também ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem central da Páscoa? Vida ou morte? A Páscoa também ela tem um memorial. Qual é o memorial da Páscoa? Celebração contínua. E toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos trazendo a memória a Páscoa da nova aliança. Então fique feliz, porque Ele vive. A esperança que nós temos, ela não morreu. Não precisa entregar hoje. Já foi falado tudo aqui, através da introdução. Então o que é o domingo de Páscoa para nós? É um momento de oportunidade para renovar a nossa fé, chegar diante do trono da graça de Deus e celebrar a esperança que a ressurreição trouxe a esse mundo. Ele vive, Ele está aqui nessa noite, trazendo uma mensagem para o seu coração. Versículo 6. Porque estão buscando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A cruz foi um momento de maior dor. A cruz foi um momento da maior entrega. O silêncio do sábado trouxe confusão. O silêncio do sábado trouxe tristeza. Tudo parecia que estava perdido. As mulheres foram ao sepulcro com aromas. Para quê? Encontrar um corpo. Elas foram carregadas de luto, frustração. Mas quando elas chegam àquele túmulo, uma surpresa. O túmulo estava vazio. A pedra tinha sido removida. Então a verdadeira Páscoa começa com o túmulo vazio. Quantos hoje não queremos encontrar um Jesus inerte? Um Jesus pregado ainda numa cruz. A cruz está vazia. Sabe por que a cruz está vazia? Porque Ele quer ocupar o vazio que está no seu coração. Amados irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus já traz para nós o quê? Porque Ele quer transformar morte em vida, derrota em vitória, desespero em esperança. Ele se entregou por você. Ele se entregou por amor a você. A cruz é a maior expressão do amor do Pai por você. Lá na Páscoa judaica, o cordeiro foi morto. Daquela família que era pequena, convidava outra família para participar. A Páscoa para nós simboliza derramamento de sangue. Abraão, quando foi sacrificado
sacrificar o filho. Deus não se agrada de sacrifício humano, mas para provar Abraão, Deus pediu o filho. E quando Abraão estava para imolar o filho, a voz brada do alto dos céus: não faças mal ao teu filho. E quando Abraão olha o berro de um carneiro amarrado à árvore, aquele animal era o substituto de Isaac, já apontando para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ressurreição de Jesus, que é a nossa Páscoa, lembra que Ele morreu em seu lugar. Ele morreu por você. Foi um ato de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus doou o que tinha mais precioso, o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que você tenha a vida eterna. E para você ter uma vida eterna, você tem que crer que Jesus fez tudo por nós. Só espera uma resposta nossa para chegarmos a Ele. O apóstolo Paulo vai dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, que Ele morreu pelos nossos pecados. Lá em Mateus 27, versículo 26, diz o seguinte: e Pilatos, tendo soltado Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. Jesus tomou o lugar do maior pecador, um assassino, um terrorista, um perturbador da ordem da cidade. Todo mundo tinha medo de Barrabás. Agora ele está preso. Por que ele está preso? Porque ele matou um soldado romano. Está preso. E a condenação de Barrabás era a crucificação. A pena máxima. A morte mais dolorosa. A multidão. Quando nós queremos agradar os outros, vivendo no seu pecado, sem comunicar a eles o perigo que eles estão vivendo, eu estou assumindo a culpa dessa pessoa e Deus vai cobrar de mim, porque eu não falei. Está lá em Ezequiel 3,18. Se você souber, aquela pessoa, seu amigo, seu irmão, quem quer que seja, está vivendo no pecado, e você não avisar do perigo que ele está correndo, diz a palavra, Deus vai cobrar de você o sangue dela, se ela morrer sem saber. Mas se você avisar, você está ganhando aquela pessoa para o reino de Deus. A morte de Jesus foi substitutiva. Ele assumiu o lugar de Barrabás. Eu fico imaginando o carcereiro caminhando pela escuridão daquele corredor, da cela ali, tirando as chaves. Chega na cela do Barrabás, abre e diz: vem comigo. E Barrabás começou a pensar: chegou a minha hora. Passa pelo caminho de cela, se despede. Acabou. Mas quando ele chega, ele vê um outro julgamento. Ele não entende mais nada. Ele vê um homem desfigurado, o rosto inchado, aquela coroa de espinhos, totalmente desfigurado, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53. Eu não entendo nada.
começa a entender que aquele homem era Jesus. E Pilatos diz: é no costume da Páscoa soltar um criminoso. Aqui vocês têm Jesus, o Nazareno. Aqui Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? E a multidão gritava: Barrabás, Barrabás, solte Barrabás. E a Jesus agora pergunta: o que eu faço com Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Eu quero pegar essa palavra de Pilatos aqui. O que você tem feito com Jesus? O que você tem feito com Jesus no seu dia a dia? O que você tem feito com Jesus? Você está trazendo Jesus para a morte ou Jesus para a vida? Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Se eu vivia de um jeito, agora em Cristo, Barrabás saiu pulando, feliz, porque foi trocado. Jesus assumiu o lugar do pecador. Agora, meu irmão, tudo que está acontecendo com Jesus já foi profetizado pelos profetas no livro de Salmos. Está escrito tudo que aconteceu com Jesus. Quando o criminoso era condenado, o marceneiro ia lá, fazia as medidas. Ele ficava com os braços abertos, fazia medida para fazer a cruz para condenar. A cruz do Barrabás já estava pronta. E os soldados pediam, pegavam a broca e furavam na cruz, na medida do pulso do condenado. Aquela cruz não era para Jesus, era para mim, era para você. Mas ele tomou o seu lugar, ele tomou o meu lugar. E Barrabás era mais alto, era mais corpulento que Jesus, no sentido físico. E quando deitaram ali na cruz horizontal, e ali o pregaram. Quando esticaram o outro braço, o buraco da cruz que foi feito estava lá na frente. O braço de Jesus não estava afogado. Aí quando os salmos fala: esticaram o meu Senhor. Os soldados pisaram no peito de Jesus, que estava todo machucado pelas chicotadas, pelos açoites que ele levou. E os soldados começaram a puxar o braço de Jesus, esticando até chegar lá no ponto certo. E quando chegou lá, o pregaram, ele ficou todo esticado, sentindo câimbras, calafrios, a língua dobrava só na boca. Tenho sede. Desde a quinta-feira que ele foi preso, não lhe deram água. Aquele que disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão pelo interior rios de água viva. Agora diz: tenho sede. Aquele que pediu água para a mulher samaritana, lá em João 4, ele diz: se você conhecesse o nome de Deus, e quem é que fala contigo, eu te daria água da vida. Ele diz agora: tenho sede. A palavra de Pilatos continua ecoando hoje. Quem falei? De Jesus, chamado o Cristo. Qual é a diferença que nós sabemos hoje entre a misericórdia e a graça? A misericórdia nos livra da condenação. A graça nos convida à mesa. Vinde, benditos do meu Pai. A graça de Cristo hoje está te convidando a refletir sobre a sua vida. Como é que está a sua vida com Deus?
por nós. Olhe para a cruz e sinta quanto você é amado. Foi por amor. Olhe para a cruz e sinta o amor de Deus. A Páscoa declara para nós o quê? Que a morte não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Ele venceu. A morte foi vencida definitivamente. O túmulo vazio é a prova de que Deus cumpre as suas promessas. Cristo venceu por você. Ele venceu. Onde está o morto a tua vitória? Onde está o morto a tua rebelião? Mas a palavra de Deus dá isso para nós. Que você é mais do que vencedor. Que Cristo já nos deu a vitória por intermédio dele, do seu amor naquela cruz. A esperança que havia se perdido foi restaurada. A ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus muda a nossa identidade. Ele morreu quando era dos pecadores. E agora, a ressurreição traz para nós motivos para glorificar, para saltar de alegria. Assim como ele venceu, ele diz: bendito é aquele que crê, porque se eu creio, eu também vencerei o pecado que me ronda. Meu irmão, minha irmã, nova vida. Antes, naquela cruz, Jesus, ele assume o seu lugar. Ele pega a sua identidade, que está escrito lá, pecador. Ele te dá uma nova identidade, filho de Deus, filho de Deus. Agora aqui você está recebendo o acesso direto aos céus, ao Pai. A Páscoa nos dá a esperança eterna. A ressurreição de Cristo. Não. Existe uma eternidade preparada por Deus para você. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ele vai dizer: crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não nos vou teria dito: vou preparar um lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. É a mensagem que Jesus tem para você. Então tem que crer que Ele me ama, que Ele tem algo melhor para mim. A eternidade que Deus preparou para nós é gratuita quando nós estamos com a nossa vida em Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo aquele que está em mim está muito fruto. A videira é uma plantação rasteira. Ela vai subir. Quando nós estamos em Cristo, então hoje é dia de recomeçar uma nova vida. É dia de viver a nova esperança. Hoje é dia de nós estarmos com a nossa vida em Cristo. Ele te chama. Nós temos dois caminhos e uma escolha. Jesus colocou para nós dois caminhos e uma escolha. Qual o caminho que estou escolhendo? O caminho estreito que leva à salvação, ou o caminho largo que leva à perdição e à condenação eterna? Céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Jesus coloca diante de nós.
esperança está viva. O céu ainda está aberto, esperando você, a sua confissão. A cruz foi um preço exigido, mas a ressurreição é a vitória que muda tudo. Procure viver uma vida em Cristo. Eu quero terminar citando Mateus 28. Mateus 28, uma colhida aqui, diz que a ressurreição transforma o cenário. Diz ali em Mateus 28, no versículo 2, que houve um terremoto. Terremoto que traz vida. Deus move aquilo que é imutável. A pedra foi removida. Não para Jesus sair, porque não precisava. Ele saiu vivo. O que parecia o final de tudo se torna agora o começo de tudo. O anjo vai declarar, em meio desse cenário sobrenatural, por que estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, o que mais pode nos derrotar? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisa? Tribulação para passamos. Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele já venceu a morte, o que pode derrotar? E Paulo vai dizer, aquele que não poupou o teu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Nós somos levados ao matador diariamente, como ovelha muda. Olha só o que a palavra está dizendo para o seu coração. Que diremos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos daria graciosamente com ele todas as coisas, entre todas as coisas que você necessita? Peça ao Pai, ele vai te dar no nome de Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica, porque Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Está perguntando: será tribulação, angústia, perseguição, morte? Em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo que nos tem amado. Porque eu bem sei que nem a morte, nem a vida, nem o Deus está manifesto em Cristo, o nosso Senhor. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui nesta noite, te oferecendo vida, te oferecendo uma nova história, te oferecendo um céu de glória. Oh, glória a Deus. O medo pede força diante da presença de Deus. Deus está aqui nessa noite. A ressurreição transmite para nós segurança, esperança de um viver eterno com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus presente na sua vida. Você tem um Espírito que é santo dentro de você, que testifica com o teu Espírito, e você é filho, e Deus é teu Pai. O céu está aberto diante de você.
direção, traz para nós uma nova direção. Ele vai dizer para aquelas mulheres: ide depressa e diga, olha só, diga a Pedro e aos demais que eu vivo e que à tarde estarei com eles. Jesus tinha que tratar com Pedro algo muito importante. Pedro se achava indigno. Eu neguei a Jesus, não sou digno mais, não mereço mais, não merecia mesmo não. E Jesus vai tratar com Pedro, vai restituir o ministério que Pedro entregou, vai devolver para ele o ministério pastoral. Mas você me ama? 3 vezes, Jesus pergunta. 3 vezes negou Pedro Jesus. Pedro negou Jesus diante de uma fogueira dos escarnecedores. Jesus foi aceito uma fogueira e chama Pedro para perto. Pedro lembra: na fogueira eu neguei, e na fogueira eu estou sendo restituído. Agora a fogueira é santa. A fogueira foi Jesus que acendeu. Chegaram ali, já tinha peixe assado. Jesus coloca as mãos no ombro de Pedro. Me amas? Sim, Senhor, te amo. Como Pedro traz um peixe? Ele come. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os teus cordeiros, apacenta os meus ouvidos, porque você me ama. Eu sinto no meu coração a sinceridade que você está me dizendo. Eu estou te devolvendo o que você está perdendo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, quem encontra Jesus recebe uma missão. Aí não existe crente parado. A missão começa quando eu transponho aquele portão. É lá que eu vou viver o Evangelho. É lá que estão os pecadores, lá que estão as pessoas que necessitam de Jesus. Quando eu encontro Jesus, você ganha um propósito. Você não vive mais em direção, você não sabe mais para onde vai. Agora, em Cristo, temos um chamado. Ide depressa. O Evangelho depressa de alcançar os pecadores. Levante-se, viva o propósito que Deus tem para a sua vida. A ressurreição me garante o encontro real com Jesus. No versículo 9 de Mateus 28 fala assim: e Jesus lhe saiu ao encontro. Jesus está aqui essa noite querendo te encontrar. Não se esconda de Jesus, porque Ele se revela pessoalmente. O encontro transforma completamente. Quem encontra Jesus jamais será a mesma pessoa. Há uma transformação. O presente de Deus é Ele mesmo. Ele é o presente para você. Quando você encontra Jesus, você encontra tudo. O pecado fica lá do lado de fora. O vício não entra mais na minha vida. Ah, meu irmão, minha irmã, já contei isso aqui. Mas quando Jesus me libertou da cachaça, Jesus me libertou do vício álcool. Eu era um alcoólatra, daqueles que essa hora eu estava bêbado, amanhecia bêbado, dormia bêbado. Não tinha solução para a minha vida, não. Não tinha. Aos olhos humanos, jamais. E Jesus me encontrou lá no monturo, lá no monte de lixo. É por isso que Paulo fala: ele usa as coisas loucas deste mundo para envergonhar as almas. É você que ele quer. É você que está sem esperança. É você que está sem direção. É você que não consegue vencer o pecado e te controla. E ele vai dizer: aquele que está em Cristo, o pecado não terá mais domínio. Em Cristo, a sua vida ganha direção.
seguir pessoas na internet, seguindo lá, a pessoa lá, não sei quantos milhões de seguidores. Você tem seguido Jesus? Jesus não tem um perfil na internet. Ele quer marcar você no coração. O perfil dele é você. Ele quer você. Para você seguir Jesus, ele coloca uma condição. Quem quiser me seguir, acender você nele. Tome sua cruz diária. Renunciar a coisas que me prendem. Renunciar ao pecado. É tão difícil, mas não é impossível quando Jesus toma a direção da sua vida. Hoje é dia de lembrar, Ele vive. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de viver uma nova esperança. Jesus não está preso naquele túmulo. Ele ressuscitou. Porque Ele vive, você também vive. Você pode crer no amanhã de glória. Ele disse: eu vou, mas voltarei. Lá em Atos capítulo 1, Jesus se despede dos seus discípulos e sobe aos céus. Uma nuvem o encobre. Estou olhando para as alturas. Daqui a pouco 2 anos estão ali perto deles. Por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará um dia. Se você crê, você está na relação. Se você crê, seu passaporte já foi carimbado. Carimbado com o sangue do Cordeiro puro e imaculado. Que o Espírito Santo complete ao seu coração o que faltou nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas é isso. Evangelho é isso. Evangelho é Cristo transformando vidas. Evangelho é Cristo nascendo. Glória a Deus. Amém. Nós começamos nosso culto dizendo que está feliz com Jesus. E agora, continua feliz? Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Fazer oração de consagração aos elementos da ceia do nosso Deus. Essa é a nova aliança do sangue de Cristo para nós. Todos vocês que creem no nome santo de Jesus Cristo, que Ele morreu, ressuscitou por você. Se você está aqui nesta noite, Ele te chama ferro. Feche seus olhos, sentou as mãos para o altar. Oremos ao nosso Deus. Toda glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Aqui realizamos, diante do divino majestade, o memorial que Teu Filho amado nos mandou celebrar. Deus, em nossa lembrança, a Tua bendita paixão e morte, e a Tua gloriosa ressurreição e ascensão. Ó Senhor Deus, nesta noite nós humildemente te imploramos que nos santifique pelo Teu Santo Espírito, a fim que do pão que vamos comer seja comunhão no corpo de Cristo, e do cálice que vamos beber seja comunhão no sangue de Cristo, e que nós, como a Tua igreja aqui reunida, possamos crescer todas as coisas, em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória, a quem pertence o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor se faz presente neste lugar. E Jesus, na noite que ele foi traído, glória a Deus, na noite que ele foi traído, ele tomou do pão, substituindo o cordeiro pelo alimento dele mesmo. Ele é o cordeiro agora. O pão simboliza o corpo de Cristo. Naquela noite que ele foi traído, ele tomou do pão, deu graças e disse: este é meu corpo, que é partido por vocês. Comam, faça isso em memória de mim. Santa Ceia é um memorial. E esse memorial é para lembrarmos da morte de Cristo, naquela cruz. Após haver ceado, aquele pão passou de uma mão dos 12. Judas estava entre os 12. Jesus é perguntado: quem de nós é traiu? Ele disse: aquele que põe a mão comigo no prato. Se coloca a mão no prato com Jesus, ele está próximo, está perto, não está longe. Jesus molha o pão no vinho e entrega para Judas. Quando alguém olhava o pão no vinho e entregava para alguém, ele dizia: você é muito importante para mim, eu amo você. E após haver ceado, Jesus ele toma do cálice e diz: este é o cálice na nova aliança, no meu sangue. Não é mais no sangue. A Santa Ceia traz para nós o que nos dá esperança. A Santa Ceia lembrando da morte de Jesus. A Santa Ceia, nós trazemos à memória a ressurreição de Jesus. Ele vive. A Santa Ceia nos leva para o futuro, até que Ele volte. Enquanto Jesus não voltar, a igreja está celebrando a tua ceia em memória. Meu irmão, minha irmã, a mesa está posta. Se você está em paz com Deus, se você está em paz consigo mesmo, Jesus te convida a cear. A Santa Ceia não é da igreja metodista. Não foi de um pastor que inventou, não foi de um padre, não foi de um bispo, não foi de um apóstolo. Foi o próprio Jesus. Ele disse que a ceia é dele, não é da igreja. Então Jesus te convida a cear. Se você tem paz com Deus e paz consigo mesmo, a ceia é universal. Achegue-se com fé à mesa da comunhão e juntos participamos desse momento solene, ímpar na vida do corpo de Cristo e a igreja. Achegue-se com fé, meu irmão amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus convida. Glória a Deus.
Jesus disse, interessante para nós, irmãos e irmãs, que nenhum de nós somos dignos de estar aqui na mesa aqui. Mas ele disse, vinde, bendito meu Pai. Se ele ofereceu a ceia a Judas, a Pedro que o negou, e os demais que o abandonaram, Jesus está olhando, não está olhando para o seu pecado nesta hora. Ele está olhando para o seu coração. A ceia fortalece a vida do crente, faz ele andar em espírito. E Jesus disse, este é meu corpo, que é dado por vocês. Como? Como no pão, dando glórias ao nome de Jesus. A aliança no meu sangue, bem com todos vocês. Façam isso em memória de Deus. Beba do cálice, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Permaneça aqui no altar, estaremos em oração, encerrando o nosso culto desta noite. Se o Ministério do Louvor tiver um cântico desse encerramento, vocês colocando em posição nesta hora. Soberano Deus e Pai, nós te damos graças, porque o Senhor, Pai, é o nosso cordeiro pascal. O Senhor morreu em nosso lugar e oferece vida plena, vida eterna a todo aquele que crê. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus sobre as nossas vidas. Nós cremos que um dia estaremos morando no céu de glória juntamente com o Senhor, e nós veremos como o Senhor realmente é. E sendo, Pai, agora, Pai, abençoando meu irmão, a minha irmã que está aqui no teu altar, abençoando, Pai, a tua igreja aqui reunida, cada vida aqui presente, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta noite o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o teu rosto santo e de ti tenha misericórdia. O Senhor levante o teu rosto sobre a sua vida agora e te conceda a paz. Esta paz que excede todo entendimento, quer guardar a sua vida, desde agora e para todo sempre. Eu invoco sobre a sua vida o nome do Deus Todo-Poderoso, e no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estaremos encerrando o nosso culto dessa noite. Mais um hino, um cântico. Logo após, estamos em liberdade para cantar os meus nomes em nome de Jesus. Na cruz, Jesus te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei.
privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência.